Olá você, aqui que acompanha os nossos conteúdos na Empíricos. Meu nome é Matheus e eu trabalho em algumas séries aqui da casa, como Palavra do Estrategista, Double Income, entre outras. E hoje o meu objetivo vai ser conversar um pouquinho com vocês sobre um dos assuntos que tem feito manchete em diversos jornais e as pessoas não têm, acredito eu, se aprofundado devidamente, porque é uma coisa muito séria, com repercussões globais, inclusive no Brasil, e que pode provocar desaceleração no crescimento das grandes potências do mundo e, consequentemente, uma desaceleração de crescimento em várias regiões do planeta. Então, eu quero endereçar essa questão de maneira apropriada e, para isso, eu bolei um conteúdo para apresentar para vocês. Antes de começar, eu já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever se você não está inscrito aqui no nosso canal, assina o sininho aí, ativa o sininho para receber nossos conteúdos e comenta aí embaixo próximos materiais que você deseja verificar aqui no canal da Empíricos, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui, tá certo? Então, crise energética global. Antes, o que está acontecendo, né? A gente tem verificado alta dos preços das commodities energéticas. Quem são elas, né? Petróleo, gás natural, né? Combustível fóssil, carvão. Esses materiais ao redor do mundo têm entregado preços cada vez mais altos em seus contratos futuros, em suas negociações em diferentes regiões do planeta, tá? Estou falando da China, estou falando da Europa, Estados Unidos, muitas regiões. E o que isso provoca, né? A eletricidade fica mais cara e os combustíveis também. Os combustíveis ficam com preços mais elevados, que gera inflação. Vou mostrar para você uma imagem agora do G7, né? As principais potências industrializadas ali, desenvolvidas, do mundo desenvolvido. Você vai ver os indicadores de inflação e nas bolinhas amarelas, como você consegue, bolinha laranja, você consegue enxergar como a inflação dos preços de energia tem sido mais elevada, né? Então a inflação tem sido bastante robusta e isso provoca desdobramentos em política monetária e, portanto, perspectiva de crescimento. Por isso é super relevante, né? Então vamos desenhar mais ou menos o que está acontecendo. Primeiro, os Estados Unidos, né? Assim, na verdade, esse aqui tem repercussão global, porque eu estou falando de petróleo, mas a gente tem sentido bastante essa discussão nos Estados Unidos. A gente tem dois contratos principais negociando de petróleo no mundo, o Brent, negociado referência para a Petrobras, por exemplo, o benchmark da Petrobras, e tem o WTI, que é o americano, o contrato americano, o Brent negociado em Londres, o WTI negociado nos Estados Unidos. E o Brent, por exemplo, que é a referência global principal, ele está no patamar mais alto em 7 anos, atravessou ali a faixa de $80 o barril, né? Então a gente está com o preço de petróleo cada vez mais alto, ele veio numa toada muito grande. Tem um vídeo meu aqui na Empíricos, eu convido você a dar uma olhada, que eu falo da possibilidade de um ciclo das commodities. Não vai ser aquele grande ciclo, a gente já começou a perceber isso, mas a herança desse movimento de alta nos preços das commodities a gente consegue verificar inclusive nesse assunto. É o caso de petróleo. Já tem gente falando de preço de petróleo a $100 o barril em um futuro próximo, né? O que seria, eu vou comentar mais sobre isso nas oportunidades, mas seria uma coisa bastante curiosa para esse evento aqui. O segundo aqui é o caso europeu, então a gente está com a questão do gás na Europa, né? Algumas regiões, alguns países com crescimento de 2 a 3 vezes o preço do gás, a Alemanha dobrando o preço do gás, o Reino Unido também mais que dobrando, então tem várias regiões, eu tenho triplicando em alguns casos, enfim, o preço do gás muito caro por lá. E na China, né, que daí eu vou mostrar outra imagem para você, dar uma olhada nas regiões, nas províncias chinesas que já estão verificando apagão, falta de energia. Isso é grave, já vai prejudicar o crescimento chinês neste último trimestre de 2021 e, consequentemente, prejudica o crescimento global de 2021. E claro que isso tem um carrego para o ano de 2022, isso muda muito o jogo. A China, que já está passando por alguns problemas com suspeita de crise de liquidez, crise creditícia por conta do caso da Evergrande, a Evergrande é imobiliária gigantesca que está super endividada, outras do setor de incorporação chinês que eram bastante questionável também, muito endividadas. Então a China já estava passando por esse processo e agora começa a enfrentar um problema de falta de carvão e quando encontra carvão super caro, né, dobrando o preço por tonelada de 2020 para cá, né, um negócio realmente impressionante, mais que dobrando o preço de uns anos para cá. E isso é importante porque na China, mais 70% da matriz energética é derivada de carvão, né? Então é problemático.
para a China, tem impactos no crescimento global, no comércio global, e a gente consegue verificar já isso em diferentes esferas, como eu ilustrei aqui, né? Mas entender por que isso está acontecendo. Eu vou falar do conceito chamado de inflação verde. Olha só, e daí vai ser um negócio meio maluco que eu vou falar aqui, mas é uma provocação. Então, o que está acontecendo? Eu já vim falando várias vezes, eu falei de energias renováveis, né, combustíveis renováveis, falei de hidrogênio, falei de urânio, né, que eu vou mencionar daqui a pouco, eu falei de créditos de carbono, a Larissa fez vídeo sobre ESG, a Larissa tem uma carteira aqui na Empíricos de oportunidades ESG, né? O que é isso? É meio ambiente, causas sociais e governança. Então, o mundo está sendo acometido por esses dizeres, esses pilares em diferentes esferas, e a questão ambiental tem sido cada vez mais relevante, principalmente nos últimos anos, e agora em 2020, esse negócio de 2020 para cá, esse negócio estourou, com a posse de Joe Biden, então explodiu completamente, todo mundo fala disso, e deve ser uma grande tendência para os próximos 10 anos, até 2030, que é uma das metas de descarbonização. Então você tem um patamar de redução de emissão de gás carbônico para 2030 e muitos países já estão se comprometendo para zerar a emissão, de ficar carbono neutro, né? Até 2050, em alguns casos 2060, como o caso chinês. E o que isso provoca, né? Primeiro que, de um tempo para cá, a gente começa a ver falta de investimentos em combustíveis fósseis, né? Então você deixa de ter uma expansão consistente da oferta de combustíveis fósseis. E você tem também investimentos em infraestrutura renovável. Vou dar um exemplo para você, é um pouco anedótico o exemplo do Reino Unido, mas a gente consegue verificar isso sendo mimetizado em outras regiões do planeta. Então no Reino Unido a gente consegue ver como essa faixa verde ali embaixo do gráfico que eu estou te mostrando agora, ela tem crescido, ela tem se expandido. Eles estão investindo bastante em infraestrutura renovável, né? Esferas renováveis, o que é isso? Eólica, solar, entre outras, né? Hidrelétrica, no caso que a China está explorando bastante, né? Tentando verificar diferentes. O Brasil, por exemplo, é um negócio maluco, né? A gente está enfrentando uma possibilidade de crise energética, mas derivada de crise hídrica, porque a nossa matriz é predominantemente hídrica, né? A nossa matriz é predominantemente hidrelétrica. Eu fiz um vídeo sobre a possibilidade de crise hídrica e como ela se desdobra para a crise energética. Eu convido você a dar uma olhada também, mas a gente também está passando por essa mesma dinâmica por diferentes razões, né, aqui. Então a gente tem esses dois movimentos, falta de investimento em combustível fóssil, falta combustível fóssil, e a gente tem investimento em infraestrutura renovável. Vamos explicar já por que esse investimento em infraestrutura renovável gera o que a gente chama de inflação verde. Bem, tem a questão do urânio, então a gente, ao mesmo tempo que a gente está reduzindo combustíveis fósseis, que é a principal origem de energia do mundo hoje, a gente está tirando a principal fonte de energia. Eu acho que é um processo natural em um mundo que se propõe ser cada vez mais renovável, mas ele está fazendo muito mais rápido. Existe uma pressa demasiada na discussão que acaba provocando, principalmente por conta da recuperação, que eu já vou falar também, da econômica, acaba provocando uma escassez de produtos. E se você tem uma escassez de produtos, escassez de materiais para gerar energia, você acaba tendo pressão de preços, é o que a gente chama de inflação verde, né? Então a corrida pela sustentabilidade, pela energia renovável acaba gerando, assim, sem ser diretamente, não é proposital, né? Acaba gerando indiretamente inflação, né? Tanto nos combustíveis fósseis que a gente viu aqui, como também nos materiais para produzir, para fabricar infraestrutura, né? Você vai construir uma hidrelétrica, você vai precisar de matérias, muitas vezes componentes que têm origem marrom. Já vou comentar mais sobre isso. Então a questão do urânio, né? Então, se a gente está trocando por renovável, a gente deveria explorar todas as facetas, e o urânio é uma dessas facetas. Só qual é o problema? Como eu comentei lá no vídeo de urânio, como a gente comentou aqui num relatório que a gente fez exclusivo para assinantes do Palavra do Estrategista, assinatura best-seller aqui na Empíricos do Estrategista-Chefe, a gente fez uma cobertura completa do mercado de urânio. Como a gente comentou lá, é uma das soluções mais apropriadas para você conseguir quantidade de energia renovável e com baixo nível, com alto nível de segurança, baixo nível de morte. Só que tem um preconceito muito grande, né, por conta de alguns acidentes caricatos, como Chernobyl, Fukushima, entre outros, que acabam prejudicando a imagem. Daí você tem iniciativas de alguns países, inclusive alguns países chaves como a Alemanha, de retirar usinas nucleares. Daí quando você tira usinas nucleares, você precisa repor com o quê? Com o que você tem, que é combustível fóssil, mas você está tirando combustível fóssil.
Então você não está tendo esse reaproveitamento, então está faltando também aproveitar 100% das energias renováveis, né? Demora para você maturar esses investimentos em energia renovável, a gente não está explorando 100%, a gente está desativando em alguns casos, como o caso aconteceu na Alemanha, eu citei, mas tem no caso em Nova York, desativando fontes importantes de energia sendo substituídas por combustíveis fósseis e acabando comprometendo o objetivo inicial, que era justamente eliminar emissões de gás carbônico, né? Gás carbônico e carbono equivalente. Então, ele é mais eficiente, mas é polêmico por conta desses incidentes. Isso seria uma chance de endereçar, mas demora, né? E as pessoas estão desativando. Então, a falta também de alternativas renováveis no curto prazo tem provocado essa corrida para os combustíveis fósseis. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a substituto imediato das hidrelétricas são as térmicas, carvão e gás. Olha aqui, carvão e gás que está acontecendo com o preço internacional, tem ficado mais caro. A gente tem até bandeiras tarifárias que são niveladas por conta disso. Se fica mais caro para produzir energia, a conta do brasileiro fica mais cara. Saiu dados de inflação recente agora, responsável tem sido consistentemente a habitação. Por quê? Energia mais cara. Por conta dessas bandeiras tarifárias, por conta da utilização de termoelétrica que está com a matéria-prima cara. Então isso tem desdobramentos práticos na vida, no nosso dia a dia. E a gente está vendo essa inflação verde, né? A alta dos preços por conta de uma frente estrutural, uma pressa em demasia das potências. É claro que tem uma faceta conjuntural, de curto prazo, né? Qual é ela? Eu vou falar já da reabertura, mas também tem algumas questões um pouco geopolíticas, né? Tem a questão da Rússia, que ela supre a Europa em termos de gás, e ela tem uma questão geopolítica no gasoduto Nord Stream 2, agora a Rússia falou que vai aumentar a oferta de gás, até deu uma arrefecida nessa alta, mas já voltou a subir de novo. Porque isso aqui é um fenômeno de curto prazo, e a gente está falando de um problema estrutural. A inflação verde é um problema estrutural, e a questão da Rússia é um problema conjuntural de curto prazo, geopolítico ali, não vou fornecer tanto, vou esperar o preço subir mais, eu vendo mais caro para você, explorando e negociando novas construções de gasodutos, que as pessoas normalmente são contrárias, o país vai passar pelos países nórdicos ali, então o pessoal fica lá meio ambientalista, a Greta está lá e tal, etc. Então você fica nesse esquema. E tem também a questão do OPEP. O petróleo, diferente das outras, que é a negociação internacional, ele é um cartel, né, que define o preço internacional. E tem havido menos aumento da oferta de petróleo do que o previsto pelo mercado. Consequentemente, o preço sobe cada vez mais. Para o patamar de demanda que a gente tem verificado, mesmo com a normalização da economia na segunda permada pós-pandêmica, ele tem sido aquém do que o mercado entendia como necessário para estabilizar os preços. E por isso que o preço está subindo e as pessoas estão esperando $100 o barril de petróleo em breve. Né? Então você tem um menor aumento da oferta, então são questões geopolíticas aqui também, né? As pessoas querendo aproveitar o OPEP, querendo tirar o máximo possível ali da alta do petróleo, a Rússia também dá o máximo possível, mesmo que a Rússia tenha flexibilizado um pouco, a OPEP na última reunião não flexibilizou, vamos ver se nas próximas ela vai abrir um pouquinho. Mas pelo menos isso aqui é uma questão conjuntural de curto prazo que tem afetado bastante. Tem a própria dinâmica chinesa, né? O que está acontecendo? Eu mostrei o mapa de apagões da China. O que tem acontecido? Tem alguns fatores que pressionam o preço do carvão na China. Primeiro é a questão da Austrália, né? Também geopolítica. Houve um banimento não oficial da importação de carvão da Austrália, que era um principal ali, um supridor-chave de carvão para a China, ou seja, você não está importando mais do principal local de onde você importava por conta de atritos ali entre o primeiro-ministro, algumas falas desencontradas com o regime chinês, né, que eu falei no vídeo da China, se você não viu, dá uma olhada lá, como ele é problemático e tem sido problema ao longo dos últimos meses, ao longo de 2021 inteiro por conta da regulação. A gente ponderou isso lá atrás, e de fato, né, acaba gerando atrito e tem proibido a questão da Austrália, né, voltar a demandar da Austrália, mas aí a geopolítica também é um pouco mais de curto prazo. Tem a descarbonização da China também, eles estão diminuindo a produção de carvão interna e desativando usinas de carvão, e a gente tem visto isso ao redor do mundo inteiro, né, muitos lugares desativando minas de cobre, desliga a mina de cobre no Peru, no Chile, desliga a fábrica de alumínio na China, com essas metas de descarbonização, né, de atingir um mundo mais sustentável, mais renovável. Só que se você faz isso muito rápido, você acaba atropelando a cadeia de suprimentos, que já está bagunçada por conta da reabertura da economia, já está toda bagunçada, toda destruída, e tentando retomar, mas piorando em vez de melhorar, né? A gente está entrando no último trimestre, ele costuma ser um trimestre de maior demanda do comércio internacional, então do comércio internacional que já está todo engasgado
em diferentes veias, né, artérias de comércio global, vai ficar ainda mais problemático. Então você tem a descarbonização chinesa, o plano quinquenal agora propondo metas bastante arrojadas de sustentabilidade, e tem também a Olimpíada de Inverno, né? Está querendo diminuir a poluição nas regiões onde vai acontecer para não ter nenhum problema, tá nos noticiários, enfim. Isso tem provocado também alta nos preços. Você tem menos carvão, não está produzindo tanto, você tem menos usinas poluentes, né, fósseis, como a gente falou, falta de investimento em combustíveis fósseis, e você acaba tendo uma pressão também do carvão na China, né? E também alta global, que já está provocando, né? Então você já tem uma dinâmica de alta dos preços das commodities que a gente estava vendo no primeiro semestre, de gás, de carvão, de petróleo. Isso impacta também, tá, na dinâmica global. Então você tem diferentes facetas, aqui eu ilustrei várias facetas que mostram como a inflação verde, essa inflação derivada da pressa pela sustentabilidade tem sido gerada. E isso tem provocado a vingança da velha economia, né? Você tem a alta dos preços de componentes de origem marrom. Então você falta investimento em combustível fóssil e você faz muito investimento em infraestrutura renovável. O que acontece? Eu vou fazer turbina eólica agora eu vou fazer turbina eólica. Você vai ter que demandar de material. Muitos desses componentes para produzir turbina eólica são de origem marrom, né? Não é verde. Marrom é um meio poluente ali, emite gás carbônico também, e você acaba demandando minerais, né? E tem uma pressão de preço, essa inflação verde. Eu vou mostrar uma imagem aí do Banco Central, fez uma apresentação recentemente dos impactos de diferentes investimentos em diferentes matrizes renováveis, como eles têm impactado positivamente, demandado diferentes matérias-primas de origem marrom, né? De origem outros minerais que já também estão sendo com pressão de preços e todo esse engasgar de preços de commodities de energia. E também você tem o aprofundamento da reabertura, os países reaquecendo, o pessoal se vacinando, a economia voltando num patamar muito mais acelerado, com inflação, etc. e tal. Então você tinha um momento em que a cadeia de suprimento energético foi desligada do dia para a noite, você desliga a oferta por conta da pandemia e depois você religa, né? Esse negócio de tirar da tomada e colocar na tomada no mundo nunca foi experimentado antes. Isso se normaliza com o tempo, mas no curto prazo as usinas de energia no mundo tem um prazo para ligar, para você demandar de novo, daí a demanda demora para chegar da matéria, do carvão que você vai usar, do gás que você vai usar naquela usina, ou qualquer outra coisa que você utilize para você religar, começar a conversar de novo com as redes de transmissão e, consequentemente, num segundo momento, com as redes de distribuição. Isso demora, isso acaba engasgando, e se você engasga na cadeia, né, nessa cadeia, você acaba tendo pressão de preços. Então essa reabertura é um fator conjuntural, junto com a questão ali da Rússia, da OPEP, outras questões, mas tudo isso no ambiente de pressa da corrida pela sustentabilidade, que se for feita de maneira... A transição energética ela precisa ser realizada. Precisa. Todo mundo fala isso, a gente está caminhando para isso, é inegável que a gente vai transitar, né, por uma matriz mais renovável. Mas se for feito de maneira equivocada, gera pressão de preços. Pressão de preços é perda do poder de compra da população. Prejudicar o poder de compra da população é menos crescimento, diminui o padrão de vida, pessoas ficando sem energia na China. Né? Em um momento, chegando o inverno agora. Tem regiões na China que estão sem energia, onde o inverno é rigorosíssimo, vai morrer gente, consequentemente. Já sabem disso, o governo chinês já sabe que vai morrer gente, porque vai faltar energia. Então, não pensar a transição energética, o pessoal fala, precisa agir mais rápido, 2030 é daqui a muito tempo, é muito palavras bonitas, né? O pessoal critica, mas na verdade se você faz muito rápido, olha o problema que dá. É um problema que dá. E eu não estou negando a necessidade de realizar uma transição energética, mas eu estou falando que acaba tendo implicações, né? Diferentes implicações no mundo, né? A transição energética, da maneira como ela tem sido apressada em tão pouco tempo, pode ser muito prejudicial. Por quê? Gera inflação, afeta a política monetária. Então a inflação por si só já seria um problemão, mas se você tem a política monetária, agora a gente está discutindo, né, normalização das políticas monetárias que ficaram muito expansionistas no momento de pandemia. O que eu quero dizer com isso? Durante a pandemia, todo mundo jogou a taxa de juros para baixo, os bancos centrais dos países desenvolvidos começaram a comprar um monte de ativo para jogar liquidez na economia. Agora eles têm que enxugar essa liquidez para normalizar, né, agora que a economia já está voltando, já está reabrindo, já está reaquecendo, já está normalizando ali a economia, você precisa normalizar também a política monetária. Todo o processo de normalização da política monetária envolve, em algum momento, como tem acontecido no Brasil, por exemplo, a alta da taxa de juros básicas de curto prazo, né, que mexe no vértice mais curto da curva de juros. Isso
por sua vez, prejudica a perspectiva de investimento, muda, né? Você arbitra investimento dos investidores, do curto e longo prazo ali. Então você acaba prejudicando a perspectiva de crescimento numa política monetária muito apertada. Tem um ponto ótimo ali que a gente chama de taxa de juros neutra. Naquele taxa de juros você não aquece nem desaquece a economia, não aquece nem desaquece a inflação, não aquece nem desaquece o desemprego ou o emprego que seja. Agora o Brasil está atravessando esse ponto neutro dele, mas cada país tem o seu, é muito idiosincrático, né? Próprio efeito de passar essa inflação aqui de custos para o consumidor, né, gerar esse pass-through de inflação de custos, de inflação que a gente tem visto aqui na cadeia produtiva para o consumidor, varia de país para país, mas a gente tem visto a inflação pelo poder de compra do consumidor e agora uma política monetária provavelmente cada vez mais apertada. Se a inflação vier para ficar como de fato está vindo, não pensando na matriz de transição, pode ser que a política monetária vá além do que se antecipe. Isso prejudica em diferentes facetas. A gente tem visto um movimento de rotation. O que é isso? Então agora a gente está vendo a curva de juros dos Estados Unidos precificando esse aperto monetário cada vez mais. A gente já passou da faixa de 1,5% na taxa de juros de 10 anos, que é considerada a taxa livre de risco global, e deve caminhar para pelo menos 1,75 em breve. Se fizer isso gradualmente não tem muito problema, mas se fizer isso muito rápido tem a rotation. O que é isso? É rotação setorial. É migração de recursos para as teses de valor, teses em que o fluxo de caixa está predominantemente no presente ao invés de no futuro, como empresas de crescimento, etc. e tal. Então já é um insight aqui. Se tiver um aperto monetário derivado desse processo inflacionário, você vai ter rotação setorial e, portanto, você vai ter as teses de valor, teses com fluxo de caixa hoje, né, vão da velha economia, a vingança da velha economia que foi preterida, falta de investimento em combustível, a velha economia foi preterida em função da nova infraestrutura renovável, tecnologia, etc. e tal. Essa vingança, então, ganha commodity, ganha setor financeiro, etc. E agora também investimento na própria velha economia de matriz fóssil, né? Se a gente está falando que o petróleo está indo para casa, está acima de 80, maior patamar em 7 anos, então por que ele não pode ir para 100? De fato, vale a pena. Então, comprar fluxo de caixa em commodities parece muito interessante. Tem um exemplo para quem tem conta no exterior, o XOP. É um ETF, um fundo índice listado em bolsa, você pode comprar como se comprasse uma ação lá fora, é listado lá fora, que ele justamente tenta mimetizar setorialmente o setor de óleo e gás. O setor de óleo e gás. Então você está investindo no setor de óleo e gás. Pode ser uma boa pedida, assim como investir um pouquinho mais da carteira. Não estou falando para abandonar a tese de renováveis, pelo contrário, eu sou muito um grande altruísta de teses de tecnologia, teses de economia renovável. Falei de hidrogênio, já falei de crédito de carbono, mas ter também um pouquinho agora de velha economia. Falei de petróleo. Para quem não tem conta no exterior, tem algumas opções aí no mercado. Na Vitro tem fundo de petróleo, enfim, existem opções de fundo no Brasil, mas também tem esse ETF que eu citei lá fora que você pode comprar, tá certo? Essa é um pouco da mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero que você tenha gostado do conteúdo, que eu tenha sido claro o suficiente. Para quem acompanha o Palavra do Estrategista, que eu mencionei ao longo do vídeo, já sabia desse tema, faz tempo, a gente já tem comentado os desdobramentos da alta das commodities para os nossos assinantes há muito tempo e mostrado como eles têm que se posicionar no âmbito local e internacionalmente também, como eu fiz agora. Tá certo? Então, para quem gostou do conteúdo, convido você para apontar aí o celular aí para a tela e conferir Palavra do Estrategista, série aqui, carro-chefe da casa com vários assinantes. Tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Espero que você tenha gostado e até mais.